Imagine acordar no dia 6 de abril de 2025 em um mundo onde os cristãos enfrentam seu teste final. Billy Graham previu isso e está mais próximo do que você pensa. Você já se sentiu preso pelas dificuldades da vida, buscando uma saída que parece nunca chegar? Nesses momentos, o Salmo 34:17 nos oferece uma promessa poderosa. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. Esse versículo não apenas traz esperança, mas também uma chave prática para enfrentar qualquer adversidade. Repetir as palavras desse salmo em oração pode transformar sua situação e trazer conforto em meio às provações. Nesta mensagem, mostraremos como esse salmo pode ser seu refúgio em tempos de crise. Você está pronto para descobrir o poder que essas palavras podem liberar em sua vida? Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você está pronto para desvendar a profecia de Billy Graham. E não esqueça de se inscrever. Fique até o final para uma reviravolta chocante que você não vai prever. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você está pronto para desvendar a profecia de Billy Graham. E não esqueça de se inscrever. Fique até o final para uma reviravolta chocante que você não vai prever. A vida, com suas reviravoltas inesperadas, muitas vezes nos coloca em situações que testam não apenas nossa paciência, mas também nossa fé. Nesses momentos de angústia, muitos se perguntam se Deus realmente ouve seus clamores ou se talvez os céus permanecem silenciosos. No entanto, há uma verdade que transcende qualquer circunstância, uma promessa que nos assegura que não estamos sozinhos na luta. No Salmo 34:17, lemos: Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. Essa declaração não é apenas um conforto passageiro, mas uma garantia de que Deus está atento e pronto para intervir quando mais precisamos dele. Davi, o autor deste salmo, escreveu essas palavras em um momento de grande tribulação. Perseguido por seus inimigos, ele enfrentava o constante perigo de morte e, ainda assim, encontrou em Deus seu refúgio. Esse salmo não reflete apenas a experiência pessoal de Davi, mas também serve como um testemunho vivo de que o poder de clamar ao Senhor pode mudar qualquer situação. Cada palavra está impregnada da certeza de que Deus não apenas ouve, mas também age. Mas como esse salmo pode transformar nossa realidade hoje? A chave está na repetição de suas palavras, em transformá-las em uma oração diária, especialmente em meio às dificuldades. A própria Bíblia nos mostra o poder de declarar as promessas de Deus em voz alta. Em Provérbios 18:21, somos informados de que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que as palavras que falamos têm o poder de trazer vida, esperança e força ao nosso espírito. Repetir um trecho, como o Salmo 34:17, não é um ritual vazio. É um ato de fé que nos alinha com a verdade divina e nos lembra que nossas circunstâncias, por mais caóticas que pareçam, nunca estão além do controle de Deus. Em momentos de desespero, é fácil sucumbir ao medo e à dúvida. A mente pode se encher de pensamentos de derrota e o inimigo aproveita para sussurrar mentiras que nos fazem sentir abandonados. Mas o Salmo 34:17 oferece um antídoto para essas mentiras. Ao proclamar que Deus ouve o clamor dos justos, reafirmamos nossa identidade como filhos de um Pai celestial que nunca nos abandona. Essa verdade nos permite substituir o medo pela fé, a ansiedade pela paz e a incerteza pela confiança. Um exemplo poderoso disso é encontrado na vida de Ana, a mãe de Samuel. Em 1 Samuel 1, vemos uma mulher profundamente angustiada porque não podia ter filhos. Por anos,
Ana suportou zombaria e humilhação, mas, em vez de se render ao desespero, ela decidiu clamar ao Senhor com todo o seu coração. Em sua oração, ela derramou sua alma diante de Deus e ele respondeu, dando-lhe não apenas um filho, mas o profeta que transformaria a história de Israel. Essa história nos ensina que Deus não apenas ouve nossas orações, mas responde de maneiras que superam nossas expectativas. Da mesma forma, repetir o Salmo 34:17, em meio às nossas dificuldades, não é apenas uma forma de lembrar a promessa de Deus, mas um ato de resistência espiritual. É uma maneira de dizer ao inimigo que não será nossa voz de medo que prevalecerá, mas a verdade da palavra de Deus. Em Efésios 6:17, Paulo nos diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito, nossa arma mais poderosa contra os ataques do inimigo. Cada vez que falamos o Salmo 34:17, estamos empunhando essa espada, cortando as correntes da opressão e declarando a vitória de Deus sobre nossas vidas. Pense em Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus. Em Mateus 14, quando Jesus caminhou sobre as águas, Pedro, cheio de admiração e fé, pediu para se juntar a ele. No entanto, ao perceber o vento forte e as ondas, ele começou a afundar. Em seu desespero, ele gritou, "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Esse momento ilustra como, mesmo em nossa fraqueza, quando clamamos a Deus, Ele responde instantaneamente. Não importa quão feroz seja a tempestade que enfrentamos, quando nos voltamos para Ele, Sua mão está sempre pronta para nos resgatar. Além dos relatos bíblicos, a história está cheia de testemunhos de pessoas que experimentaram o poder de clamar a Deus em tempos de necessidade. Uma mulher, enfrentando a perda de seu emprego e uma doença debilitante, compartilhou como o Salmo 34:17 tornou-se sua âncora. Cada dia, ela o repetia em voz alta, confiando que Deus a ouviria. Em pouco tempo, ela não apenas recebeu uma oferta de emprego inesperada, mas também experimentou uma recuperação milagrosa de sua doença. Para ela, esse salmo não era apenas um versículo, mas uma declaração de fé que transformou sua vida. A força do Salmo 34:17 reside em sua capacidade de nos lembrar que não estamos sozinhos. Quando o inimigo tenta nos isolar, fazendo-nos sentir que nossas orações não têm impacto, esse salmo nos assegura que cada palavra que dirigimos a Deus é ouvida. Em Hebreus 4:16, somos encorajados a nos aproximar do trono da graça com confiança, sabendo que ali encontramos ajuda em nosso momento de necessidade. Esse chamado não é apenas para tempos de calma, mas especialmente para os momentos de maior desespero. Deus não é indiferente às nossas lutas. Em Êxodo 3:7, quando Deus falou com Moisés sobre o sofrimento dos israelitas no Egito, ele disse, "Certamente vi a aflição do meu povo, ouvi seu clamor." Esse versículo revela que Deus não apenas ouve, mas também age em favor de seu povo. Seu amor e cuidado são constantes, mesmo quando nossas circunstâncias parecem contradizer isso. Repetir o Salmo 34:17 é uma forma de sintonizar-se com essa realidade. É um lembrete de que, não importa quão difíceis sejam nossas circunstâncias, o Deus que ouviu Ana, Pedro e o povo de Israel é o mesmo Deus que nos ouve hoje. Ele é fiel às suas promessas e nunca deixa seus filhos sem resposta. A prática de proclamar as promessas de Deus pode mudar nossa perspectiva. Em vez de focarmos na magnitude de nossos problemas, começamos a focar na grandeza de nosso Deus. Isso não significa que nossas dificuldades desaparecem imediatamente, mas nos dá a força para enfrentá-las com fé e confiança. Filipenses 4:6-7 nos lembra:
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Ao proclamar o Salmo 34:17, abrimos a porta para que essa paz transcenda nosso entendimento. Não importa o que enfrentemos, esse salmo nos lembra que Deus está conosco, que Ele ouve nosso clamor e que sua resposta sempre vem no momento perfeito. Em um mundo cheio de incertezas e provações, o Salmo 34:17 é uma promessa na qual podemos nos agarrar com total confiança. Essas palavras não apenas nos oferecem conforto, mas também nos inspiram a agir em fé, sabendo que nosso clamor nunca é em vão. Assim como Davi encontrou refúgio em Deus, nós também podemos encontrar paz e força ao repetir esse salmo e confiar que o Senhor nunca falha em cumprir suas promessas. Na incerteza, a alma humana clama em busca de certeza, e o Salmo 34:17 responde com uma verdade inabalável. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. Essas palavras não apenas proclamam que Deus ouve, mas também revelam um aspecto essencial de seu caráter: sua proximidade e prontidão para intervir. Deus não é indiferente ao clamor de seus filhos. Sua atenção está sempre fixa naqueles que confiam nele. Esse princípio, que atravessa toda a Escritura, mostra que nosso relacionamento com Deus não se baseia em um ato distante, mas em uma conexão íntima e constante. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, vemos como Deus responde às necessidades de seu povo quando eles clamam a Ele. Em Gênesis, quando Agar foi expulsa para o deserto com seu filho Ismael, ela se viu sem recursos e em uma situação desesperadora. No entanto, Deus ouviu o choro da criança e enviou um anjo para confortá-la e fornecer água. Esse episódio não apenas mostra a misericórdia de Deus, mas também sua capacidade de ouvir até mesmo os clamores que não são expressos com palavras. Como nos diz Romanos 8:26, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Esse é o poder de um Deus que não apenas ouve, mas também entende a dor mais profunda do coração humano. A ideia de que Deus ouve e responde não é um conceito passivo, mas uma realidade ativa e viva. Se você está curioso sobre o que vem a seguir para os cristãos após 6 de abril de 2025, clique no botão de curtir para nos avisar. Inscreva-se agora e assista até o final para uma revelação surpreendente. Em Êxodo, quando os israelitas sofriam sob a opressão do Egito, seu clamor alcançou os céus. Deus, ao ouvir sua aflição, chamou Moisés da sarça ardente e o enviou como o líder que os libertaria. As palavras que Deus falou a Moisés em Êxodo 3:7 são um lembrete de sua compaixão. Eu vi, de fato, a opressão do meu povo no Egito. Ouvi seu clamor por causa de seus opressores e conheço seus sofrimentos. A intervenção divina não parou apenas em ouvir. Sua resposta transformou a história de uma nação inteira. A Bíblia está repleta de relatos que reforçam essa promessa de que Deus ouve o clamor dos justos. No livro dos Juízes, quando Israel se afastava de Deus e enfrentava as consequências de sua desobediência, repetidamente eles clamavam a Ele e a cada vez Deus levantava juízes para resgatá-los. Em todas as ocasiões, o Senhor demonstrava sua fidelidade, mesmo quando seu povo havia falhado. Isso revela que não precisamos ser perfeitos para que Deus ouça nossas orações. Em 2 Crônicas 7:14, Deus faz uma declaração ousada. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados
e curarei sua terra. Essas palavras são um convite para nos voltarmos a Ele com humildade e arrependimento, confiantes de que seu ouvido está sempre atento. O Salmo 34, 17 não apenas proclama que Deus ouve, mas também promete libertação. Esse ato de intervenção divina é uma expressão direta do amor e da justiça de Deus. Em Daniel 3, encontramos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens hebreus que se recusaram a se curvar diante de uma estátua e foram jogados em uma fornalha ardente. Sua fé de que Deus poderia libertá-los não vacilou e, em meio às chamas, a presença divina tornou-se evidente. Eles não apenas foram resgatados sem um arranhão, mas sua libertação foi um testemunho poderoso do poder de Deus diante de toda a Babilônia. Esse episódio ilustra que quando clamamos em fé, Deus não apenas ouve, mas age de maneiras que superam qualquer expectativa. A relação entre o clamor dos justos e a resposta de Deus está profundamente enraizada na ideia de que Ele sempre trabalha no tempo perfeito. Embora nossa humanidade deseje respostas imediatas, a Bíblia ensina que Deus age de acordo com seu propósito no momento certo. No livro de Abacuque, o profeta clama a Deus perguntando: "Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que me ouças?" Abacuque 1, verse 2. No entanto, Deus responde, assegurando que seu plano está em andamento e que, embora a resposta pareça demorar, ela virá no tempo designado. Isso não é um atraso, mas parte de um desígnio divino que sempre busca nosso bem e sua glória. Em Jeremias 33:3, Deus estende um convite poderoso. "Clame a mim, e eu responderei, e lhe mostrarei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece." Esse versículo não apenas destaca a disposição de Deus para ouvir, mas também seu desejo de revelar seu propósito por meio de nossas orações. Clamar a Deus não é apenas um ato emocional, mas uma conversa íntima que nos conecta à sua vontade e nos permite experimentar sua orientação e sabedoria. Por meio da repetição do Salmo 34:17, alinhamo-nos com essa verdade e nos lembramos de que nossos pedidos não caem no vazio. Ao proclamar que o Senhor ouve e livra, estamos declarando que cremos em seu poder e fidelidade. Essa prática não apenas fortalece nossa fé, mas também renova nossa mente, levando-nos a descansar na certeza de que Deus está no controle. O Novo Testamento também reforça a promessa de que Deus ouve aqueles que se aproximam dele com sinceridade. Em João 14, 13 a 14, Jesus assegura: "E tudo o que pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei." Esse trecho não trata de uma fórmula mágica, mas de um convite para orar com fé, sabendo que nossos pedidos são recebidos com amor por um Deus que se deleita em atender às necessidades de seus filhos. A oração tem um poder transformador que nem sempre está em mudar nossas circunstâncias, mas em transformar nossos corações. Em Filipenses 4, 6 a 7, Paulo exorta: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus." Esse trecho revela que o ato de clamar ao Senhor não apenas nos leva a experimentar sua intervenção, mas também sua paz. A Bíblia também nos ensina que o clamor dos justos nem sempre é um ato público. Frequentemente, é na intimidade de nossos corações que elevamos nossos pedidos ao Senhor, confiando que Ele ouve até mesmo nossos pensamentos mais profundos. Em Mateus 6,6, Jesus instrui: "Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. E seu Pai, que vê o que é feito em secreto,
o recompensará. Esse conselho nos lembra que não importa onde estejamos, Deus está sempre pronto para ouvir nossas orações sinceras. Ao meditar no Salmo 34, 17, encontramos um convite para viver em constante dependência de Deus. Comente sim, se você quer saber a opinião de Billy Graham sobre 2025. Se não tiver certeza, clique no botão de curtir, mesmo assim, e não perca a surpresa que espera no final deste vídeo. Em vez de buscar soluções humanas para nossas dificuldades, somos encorajados a nos voltar ao Senhor, sabendo que sua resposta será sempre a melhor. Esse versículo não apenas nos consola, mas também nos desafia a confiar que sua intervenção virá no momento perfeito. O Salmo 34:17 não é apenas uma promessa para tempos de crise, mas um guia para uma vida de oração contínua. Em 1 Tessalonicenses 5:17, somos exortados a orar sem cessar, reconhecendo que nossa conexão com Deus não deve se limitar a momentos de necessidade. Esse salmo nos convida a cultivar um relacionamento com Ele que seja constante e profundo, baseado na confiança de que Ele está sempre atento às nossas necessidades. Deus é fiel e seu amor por nós não tem limites. Quando clamamos a Ele, não apenas demonstramos nossa dependência, mas também proclamamos que cremos em sua capacidade de agir em nossas vidas. O Salmo 34:17 nos lembra que não importa quão grandes sejam nossas dificuldades, nosso Deus é maior. Nele encontramos refúgio, força e esperança, porque seu ouvido está sempre aberto ao clamor dos justos e sua mão nunca falha em agir em nosso favor. A riqueza do Salmo 34:17 não reside apenas na promessa de que Deus ouve, mas no que ele revela sobre sua natureza protetora. Essas palavras não apenas nos asseguram que o Senhor está atento aos nossos pedidos, mas nos apresentam um Deus cuja essência é cuidar, resgatar e proteger aqueles que confiam nele. Esse atributo não é circunstancial ou condicional. É uma característica imutável de sua natureza divina. Ao longo da Escritura, Deus se revela como o guardião fiel de seu povo, alguém que está sempre presente para protegê-los das forças que buscam prejudicá-los. Em Salmos 121, versículos 3-4, lemos: Ele não permitirá que o seu pé vacile. Aquele que o guarda não dormirá. De fato, aquele que guarda Israel não cochilará nem dormirá. Essas palavras são um lembrete de que sua proteção não conhece limites ou interrupções. Deus não se cansa nem perde de vista seus filhos. Essa realidade nos oferece conforto mesmo nos momentos mais sombrios, quando as circunstâncias nos fazem sentir expostos e vulneráveis. O exemplo de Israel, guiado por Deus através do deserto, é um testemunho contínuo de sua natureza protetora. Por 40 anos, o povo caminhou por território hostil, mas nunca esteve sozinho. A nuvem de dia e a coluna de fogo à noite eram manifestações tangíveis da presença divina que os guiava e protegia. Em Deuteronômio 1:13-31, Moisés lembra ao povo: No deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Esse cuidado paternal de Deus não era apenas simbólico. Sua intervenção era constante, desde fornecer alimento com o maná, até protegê-los das nações inimigas que os cercavam. A história de José também reflete esse aspecto protetor de Deus. Embora tenha sido traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso, a mão de Deus estava sempre sobre ele, guiando-o rumo ao propósito que havia sido preparado para sua vida. Gênesis 50:20. Captura as palavras de José aos seus irmãos: Vocês planejaram o mal contra mim,
mas Deus o transformou em bem para realizar o que está acontecendo agora, a salvação de muitas vidas. Essa declaração resume como a proteção divina nem sempre significa evitar provações, mas garantir que até as dificuldades sirvam a um propósito maior. O Salmo 34:17 reforça essa verdade ao nos lembrar que o Senhor não apenas ouve nossas orações, mas também trabalha para nos livrar das tribulações que enfrentamos. Esse resgate nem sempre acontece da maneira que esperamos, mas sempre reflete a perfeita sabedoria e amor de Deus. Em Isaías 41:10, recebemos uma promessa que encapsula essa natureza protetora. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita justa. Esse versículo, assim como o Salmo 34:17, nos assegura que não enfrentamos nossas lutas sozinhos. No livro de Daniel, encontramos um exemplo marcante de proteção divina na vida de Daniel, na cova dos leões. Quando foi injustamente acusado e jogado na cova, parecia que seu destino estava selado. No entanto, Daniel confiou plenamente no Senhor, e essa fé foi recompensada. Daniel 6:22 narra o milagre. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me feriram, porque fui encontrado inocente aos olhos dele. Tampouco fiz qualquer mal diante de você, ó Rei. Esse ato de proteção não apenas salvou a vida de Daniel, mas também demonstrou a todos os presentes o poder e a fidelidade do Deus que guarda os seus. A natureza protetora de Deus também se manifesta em como Ele cuida de nossas necessidades diárias. No Sermão da Montanha, Jesus nos exorta a confiar na provisão de nosso Pai Celestial. Mateus 6:26 diz: Observem as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, e mesmo assim, o Pai Celestial as alimenta. Antes de explorarmos a profecia de Billy Graham, mostre um pouco de carinho. Comente "Estou dentro" e inscreva-se para se juntar à jornada. Assista até o final para um momento inesperado que vai deixar você sem palavras. Vocês não são muito mais valiosos do que elas? Esse chamado a descansar na fidelidade de Deus não se baseia na lógica humana, mas na certeza de que o Criador cuida de sua criação com amor e dedicação. Quando proclamamos o Salmo 34:17, lembramos que nossa segurança não está em nossa própria força ou estratégias, mas no Deus que cuida de nós. Sua proteção abrange não apenas o físico, mas também o espiritual. Em Efésios 6:11-12, Paulo nos exorta a vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir às forças do mal. Esse trecho nos lembra que nossa luta não é contra inimigos tangíveis, mas contra poderes espirituais, e somente com a proteção de Deus podemos resistir. O Salmo 91 é outra afirmação poderosa da proteção divina. Esse salmo, conhecido como o escudo do crente, declara: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Salmo 91, versículo 1. Essas palavras nos convidam a buscar refúgio em Deus, confiando que sua sombra é suficiente para nos proteger de qualquer perigo. Mais adiante, no versículo 11, lemos: Pois ele ordenará aos seus anjos, a seu respeito, que o guardem em todos os seus caminhos. Esse cuidado não é genérico ou distante. É um cuidado pessoal que se estende a cada aspecto de nossas vidas. Em tempos de incerteza, é natural sentir medo, mas a natureza protetora de Deus nos dá razões para enfrentar esses medos com coragem. Em 2 Timóteo 1:7, somos assegurados: Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. Esse versículo nos lembra que a proteção de Deus também se estende ao nosso interior.
dando-nos força e clareza para enfrentar desafios com confiança. O Salmo 34:17 nos convida a viver com a certeza de que não importa quão grandes sejam nossas provações, o cuidado de Deus nunca falha. Em 1 Pedro 5:7, somos instados: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Esse ato de entregar nossas preocupações a Deus não é um sinal de fraqueza, mas um reconhecimento de que seu cuidado é perfeito e suficiente. A Escritura também nos ensina que a proteção de Deus não é apenas pessoal, mas comunitária. Em Números 6, 24 a 26, o Senhor dá instruções a Moisés para abençoar o povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Essas palavras não apenas refletem o desejo de Deus de nos proteger, mas também de nos dar paz em meio a qualquer circunstância. Quando enfrentamos momentos de angústia, repetir o Salmo 34:17 nos permite lembrar dessas verdades e nos ancorar na proteção divina. Não importa quão feroz seja a tempestade ou quão grande seja a montanha, o Deus que ouve também guarda. Em Isaías 43:2, recebemos uma promessa que reforça essa realidade. Quando você atravessar as águas, estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o arrastarão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o consumirão. Deus não apenas promete estar conosco, mas também nos dá a capacidade de superar o que parece impossível. Sua proteção não significa a ausência de provações, mas a certeza de que nunca estaremos sozinhos em meio a elas. Quando repetimos o Salmo 34:17, afirmamos nossa confiança nessa verdade, sabendo que o Deus que protegeu seu povo ontem, hoje e para sempre é o mesmo. Sua natureza não muda, e seu amor por nós permanece eterno. O Salmo 34:17 nos apresenta um convite poderoso: clamar ao Senhor com fé. Isso não é um ato superficial ou uma rotina vazia, mas um chamado a confiar plenamente que Deus ouve cada palavra dita por um coração sincero. A fé que acompanha esse clamor não é um simples desejo ou uma esperança vaga, mas uma certeza profunda de que o Deus que promete é também o Deus que cumpre. Esse salmo nos mostra que a fé é a chave que abre a porta para a resposta divina e que clamar a Ele, com confiança, libera sua intervenção em nossas vidas. Em Hebreus 11:6, somos informados: sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam com diligência. Essas palavras nos ensinam que clamar com fé não é apenas um pedido, mas uma demonstração de que confiamos em seu poder e bondade. É acreditar que Deus não apenas ouve, mas responde. Ao repetir o Salmo 34:17, não apenas proclamamos nossa necessidade, mas também nossa fé de que Ele é fiel para agir em nosso favor. Essa fé não surge de esforço humano, mas de um relacionamento profundo com Deus. Em Romanos 10:17, somos informados: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso nos mostra que, para clamar com fé, devemos estar imersos em sua palavra, permitindo que suas verdades encham nossa mente e coração. O Salmo 34:17. Não é apenas um versículo para memorizar, mas uma ferramenta para nutrir nossa fé, ao nos lembrar quem Deus é e o que Ele prometeu. Clamar com fé envolve entrega total à vontade de Deus, confiando que seu plano é perfeito, mesmo quando não o entendemos plenamente. No jardim do Getsêmani, o próprio Jesus clamou ao Pai, dizendo: Meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres.
Mateus 26, 39. Esse clamor foi uma demonstração de fé absoluta, de confiança de que o propósito do Pai era maior que o sofrimento momentâneo. Por meio desse ato, Jesus nos ensina que a fé em meio ao clamor não depende da circunstância, mas de nosso relacionamento com Deus. O Salmo 34:17 também nos lembra que clamar com fé é um ato de coragem espiritual. Em 2 Coríntios 5:7, somos informados: pois vivemos pela fé e não pelo que vemos. Essas palavras nos desafiam a não sermos guiados pelo que vemos ou sentimos, mas pela verdade de que Deus está trabalhando mesmo quando não podemos percebê-lo. Clamar com fé significa erguer nossa voz a Deus com a certeza de que sua resposta virá, mesmo que os resultados não sejam imediatos. A fé que acompanha nosso clamor não é passiva, é ativa e perseverante. Em Lucas 18, 1-8, Jesus nos conta a parábola da viúva persistente que, apesar de enfrentar um juiz injusto, continuou a clamar até receber justiça. Embora esse juiz não temesse a Deus, nem respeitasse as pessoas, ele atendeu ao pedido da viúva por causa de sua persistência. Jesus usa essa parábola para nos ensinar que se um juiz injusto respondeu à perseverança, quanto mais nosso Pai Celestial, que é justo e cheio de amor, o fará. Clamar com fé também nos chama a esperar com esperança. Estamos prestes a revelar o que acontece com os cristãos após 5 de abril de 2025. Mas antes, se você está animado, comente 2025 abaixo. Clique em inscrever-se e não pule para o final. Você ficará impressionado com o que está por vir. Em Isaías 40:31, recebemos a promessa: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. A fé que fortalece nosso clamor nos permite esperar em Deus, sabendo que seu tempo é perfeito. Essa não é uma espera passiva, mas uma que nos renova e nos prepara para receber sua resposta. Ao longo da Escritura, descobrimos que os maiores atos de fé nasceram de clamores sinceros. Moisés, diante do Mar Vermelho, clamou a Deus, e as águas se abriram para que Israel pudesse atravessar em terra seca. Elias, no Monte Carmelo, clamou pelo fogo de Deus, e sua oração foi respondida de maneira poderosa. Esses momentos não foram aleatórios ou automáticos, foram o resultado de uma fé inabalável, manifestada em oração fervorosa. O Salmo 34:17 nos convida a fazer parte dessa história de fé. Ao clamar a Deus, com convicção, juntamo-nos a gerações de crentes que experimentaram seu poder e fidelidade. Essa prática não apenas transforma nossas circunstâncias, mas também nosso interior, lembrando-nos de que nossa força não está em nossas capacidades, mas no Deus que pode todas as coisas. Clamar com fé também significa reconhecer nossa necessidade de Deus. Em João 15:5, Jesus diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Esse reconhecimento nos leva a nos aproximarmos dele não com autossuficiência, mas com humildade, sabendo que somente ele tem as respostas que buscamos. Repetir o Salmo 34:17 é uma forma de declarar nossa total dependência de sua intervenção, sabendo que nossa força vem exclusivamente de sua graça. A oração fervorosa é um ato de confiança que libera o poder de Deus em nossas vidas. Em Tiago 5:16, somos informados: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse versículo não apenas reforça a promessa do Salmo 34:17, mas também nos lembra que nossas orações têm um impacto real. Clamar com fé não é um exercício vazio, é um ato que conecta nossa necessidade ao poder ilimitado de Deus. Quando clamamos com fé,
também aprendemos a discernir a vontade de Deus. Em Romanos 12:2, somos instados. Não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Então, vocês poderão experimentar e comprovar qual é a vontade de Deus, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Esse processo de transformação acontece quando nos alinhamos com sua palavra, permitindo que nossos clamores reflitam não apenas nossas necessidades, mas também nosso desejo de cumprir seu propósito. O Salmo 34:17 nos chama a confiar que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Em 1 Tessalonicenses 5:24, somos assegurados: aquele que os chama é fiel, e ele o fará. Esse lembrete nos dá a coragem de clamar a Deus com fé, sabendo que ele sempre trabalha de acordo com sua natureza e sua palavra. Clamar com fé também nos convida a permanecer firmes em meio às provações. Em Efésios 6:13, somos informados: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que quando chegar o dia mau, vocês possam resistir até o fim e permanecer inabaláveis. A fé nos dá a força para permanecermos firmes, mesmo quando as circunstâncias tentam nos enfraquecer. O Salmo 34:17 oferece uma promessa que fortalece nossa fé e nos chama a confiar que Deus sempre responde ao clamor de seus filhos. Esse ato de fé não é apenas um meio de buscar ajuda, mas uma declaração de nossa confiança de que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sua fidelidade permanece imutável e seu amor nos sustenta a cada passo do caminho. Clamar com fé é um lembrete de que nosso Deus não apenas ouve, mas também age com poder em resposta às nossas orações. O Salmo 34:17 nos lembra que quando clamamos ao Senhor com fé, sua resposta não apenas traz conforto, mas também atua como uma prova visível de sua fidelidade. Esse clamor não permanece como palavras vazias, porque a intervenção de Deus se manifesta concretamente em nossas vidas. A Bíblia está cheia de relatos que não apenas afirmam essa promessa, mas mostram como a resposta divina aos clamores de seu povo transformou situações impossíveis em testemunhos de sua glória. Essas histórias não são apenas contos antigos, são expressões vivas da natureza imutável de Deus, que permanece a mesma hoje. Desde o início da Escritura, vemos como Deus age em favor daqueles que confiam nele. Quando os israelitas estavam encurralados entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó, eles clamaram ao Senhor em seu desespero. Em resposta, Moisés declarou: não tenham medo, fiquem firmes e verão o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Êxodo 14:13. E assim foi. Deus abriu o mar, fazendo um caminho onde não havia nenhum. Esse ato não apenas salvou o povo, mas demonstrou que seu poder não tem limites e que ele está sempre pronto a intervir em favor daqueles que confiam nele. No livro dos Juízes, a história se repete diversas vezes. Israel caía em opressão devido à sua desobediência, mas, a cada vez que clamavam a Deus, ele respondia enviando um libertador. Débora, Gideão e Sansão são exemplos de como Deus ouviu o clamor de seu povo e agiu com poder para resgatá-los das mãos de seus inimigos. Isso mostra que sua resposta não se baseia no mérito humano, mas em sua graça e fidelidade. Ele ouve mesmo quando seu povo falhou e responde porque sua natureza é redentiva. O Salmo 34:17 reflete essa mesma verdade. O Senhor ouve e livra, não por obrigação, mas por amor. Esse amor está presente em cada ato de libertação, desde os relatos do Antigo Testamento até as promessas do Novo Pacto em Cristo. Em Romanos 8:32, Paulo escreve: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós,
como não nos dará, juntamente com Ele, todas as coisas? Esse versículo reafirma que a resposta de Deus aos nossos clamores é uma extensão de seu amor inesgotável, um amor que não retém nada e sempre busca nosso bem-estar. Ao longo da Escritura, vemos que a intervenção de Deus frequentemente desafia a lógica humana. Em 2 Reis 6, quando o exército sírio cercou a cidade onde estava o profeta Eliseu, seu servo ficou cheio de medo. Mas Eliseu orou e pediu ao Senhor que abrisse os olhos do jovem para ver a realidade espiritual. Não tenha medo, disse Eliseu a ele, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. 2 Reis 6,16. Naquele momento, o servo viu que a montanha estava cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse relato não apenas mostra que Deus responde ao clamor de seus servos, mas que sua resposta frequentemente envolve proteção e provisão que vão além do visível. A fé, que acompanha o clamor, é a ponte que nos conecta ao poder de Deus. Em Marcos 11:24, Jesus declara: "Por isso, eu lhes digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá." Essa instrução nos mostra que a resposta divina não depende de nossa força, mas de nossa disposição de confiar plenamente em sua capacidade de agir. Quando repetimos o Salmo 34:17 com fé, estamos reconhecendo que o livramento que buscamos não vem de nós, mas do Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. O Salmo também nos ensina que a resposta de Deus nem sempre acontece imediatamente, mas sempre vem no tempo perfeito. No livro de Abacuque, o profeta clama ao Senhor, perguntando por que a justiça parece tardar em se manifestar. A resposta de Deus é um lembrete de sua soberania. Ainda que demore, espere por ela. Certamente virá. Abacuque 2:3. Esse trecho nos convida a confiar que o tempo de Deus é sempre certo, mesmo que frequentemente não se alinhe com nossas expectativas. A resposta de Deus também tem um propósito além da circunstância imediata. Em João 11, quando Lázaro adoeceu, suas irmãs Marta e Maria enviaram uma mensagem a Jesus pedindo que ele viesse. No entanto, Jesus não veio imediatamente e Lázaro morreu. À primeira vista, parecia que Jesus não havia ouvido seu clamor, mas na realidade, ele estava orquestrando um milagre muito maior. Quando finalmente chegou, ele ressuscitou Lázaro, demonstrando que seu poder não tem limites e que sua resposta sempre busca glorificar o Pai e fortalecer nossa fé. O Salmo 34:17 também nos convida a lembrar que a resposta de Deus ao nosso clamor pode ser diferente do que esperamos. Em 2 Coríntios 12, Paulo descreve como pediu ao Senhor 3 vezes para remover um espinho da carne. Mas a resposta que recebeu foi: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." 2 Coríntios 12, 9. Embora o pedido de Paulo não tenha sido atendido da maneira que ele esperava, a resposta que recebeu permitiu-lhe experimentar a suficiência da graça de Deus e o poder que se manifesta na total dependência dele. A Bíblia nos mostra que a resposta de Deus não apenas traz libertação, mas também transformação. No livro de Atos, Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco com a intenção de perseguir cristãos. Mas um encontro com Jesus mudou o curso de sua vida para sempre. Esse clamor de Jesus, chamando-o pelo nome, transformou Saulo em Paulo, o apóstolo que levaria o Evangelho às nações. Esse relato nos lembra que, quando clamamos a Deus, sua resposta não apenas alivia nossa angústia, mas também nos transforma para cumprir seu propósito eterno. O Salmo 34:17 nos convida a clamar com a certeza de que Deus não apenas ouve, mas também trabalha de maneiras que revelam sua glória. Esse clamor
não é um ato isolado. É uma expressão de nosso relacionamento com Ele, uma declaração de que confiamos em seu poder, seu amor e sua sabedoria. Por meio da repetição desse versículo, reafirmamos nossa fé de que sua resposta é sempre boa, agradável e perfeita. Sua fidelidade não muda e seu amor permanece a força que sustenta e transforma nossas vidas. O Salmo 34, 17 não apenas nos convida a clamar em tempos de necessidade, mas nos encoraja a viver confiantes nas promessas de Deus, todos os dias. Esse versículo encapsula a essência de uma vida de fé, uma vida construída na certeza de que Deus ouve e age. Repetir essa verdade não é apenas uma prática devocional, mas uma forma de reforçar em nosso coração e mente que Deus permanece fiel, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Viver confiantes nas promessas de Deus é uma decisão diária, não baseada no que vemos, mas no que sabemos de sua natureza. A palavra de Deus nos assegura que sua fidelidade é constante. Em Números 23, 19, lemos: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e não age? Promete e não cumpre. Essa declaração nos convida a caminhar com absoluta confiança, sabendo que cada promessa que Deus falou será cumprida, porque sua palavra é imutável. Ao longo da Escritura, descobrimos que as promessas de Deus não são vagas ou abstratas. Elas são específicas, claras e projetadas para nos ancorar em sua verdade. Isaías 55, 11 nos lembra que sua palavra nunca volta vazia, mas sempre cumpre seu propósito. Isso significa que cada vez que repetimos o Salmo 34, 17, estamos proclamando uma realidade eterna que não depende de nossas emoções ou circunstâncias, mas do poder e da fidelidade de Deus. Viver confiantes nas promessas de Deus também envolve adotar uma perspectiva que vai além do temporal. Em Colossenses 3:2, somos exortados: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Essa atitude nos permite ver além dos desafios imediatos, focando na obra maior que Deus está realizando em nossas vidas. Quando repetimos o Salmo 34:17, estamos declarando que nossa confiança não está em recursos humanos, mas no Deus que trabalha no invisível. O Salmo também nos ensina a viver com gratidão, mesmo em meio às provações. Em Filipenses 4, 6-7, somos chamados a não andar ansiosos, mas a apresentar nossos pedidos com ação de graças, confiando que a paz de Deus guardará nossos corações e mentes. Essa prática não apenas nos fortalece espiritualmente, mas também nos permite experimentar a paz que vem de saber que Deus está no controle. A confiança diária nas promessas de Deus é reforçada ao lembrarmos de sua fidelidade no passado. No livro de Josué, após os israelitas atravessarem o Jordão, Deus instruiu Josué a erguer um monumento com 12 pedras como um lembrete do que ele havia feito por eles. Em Josué 4:24, o propósito desse ato é explicado: para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Esse princípio se aplica às nossas vidas diárias. Ao repetir o Salmo 34:17, estamos construindo um monumento espiritual que nos lembra que Deus foi fiel antes e será novamente. Viver confiantes nas promessas de Deus também significa enfrentar cada dia com coragem, sabendo que sua presença nos acompanha. Em Deuteronômio 31, 6, Deus diz ao seu povo: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. Esse versículo reforça a ideia de que a confiança nas promessas de Deus nos dá a força
para enfrentar qualquer desafio. O Salmo 34:17 nos chama a viver com a expectativa de que Deus não apenas ouve, mas também age. Essa expectativa não é uma esperança incerta, mas uma confiança segura de que sua resposta será sempre perfeita. Em 2 Pedro 3:9, somos lembrados: o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns a consideram demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse versículo mostra que o tempo de Deus está alinhado com seu propósito eterno e nossa confiança deve repousar em sua perfeita sabedoria. Ao repetir o Salmo 34:17, lembramos a nós mesmos que nosso relacionamento com Deus não se baseia no que fazemos, mas em quem Ele é. Em 2 Timóteo 2, versículo 13, Paulo escreve: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Essa fidelidade divina é o fundamento de nossa confiança, um lembrete de que seu amor por nós não depende de nossas ações, mas de sua natureza imutável. Uma vida vivida confiantes nas promessas de Deus também nos permite ser testemunhas de sua glória. Em João 11:40, Jesus diz: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Essa declaração nos convida a viver com fé expectante, sabendo que cada dia é uma oportunidade de ver Deus agir de maneiras que superam nossas expectativas. O Salmo 34:17 nos ensina que a confiança em Deus não é um refúgio para evitar dificuldades, mas uma força que nos equipa para enfrentá-las. Em Tiago 1:2-4, somos exortados: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Essa perspectiva nos ajuda a ver as provações não como obstáculos, mas como oportunidades de crescer em nossa fé e experimentar o poder de Deus de maneira mais profunda. Ao meditar nesse salmo, aprendemos que viver confiantes nas promessas de Deus transforma a forma como enfrentamos a vida. Não significa ignorar os desafios, mas enfrentá-los com a certeza de que Deus está conosco. Em Romanos 8:31, Paulo proclama: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo encapsula a essência de uma vida vivida na confiança de que Deus é nosso refúgio e força. O Salmo também nos chama a compartilhar essa confiança com outros, mostrando como a fidelidade de Deus pode transformar vidas. Em 1 Pedro 3,15, somos instados: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão e respeito. Isso significa que nossa vida, vivida em confiança, torna-se um testemunho de que o Deus que ouviu Davi continua a ouvir todos que clamam a Ele. Finalmente, viver confiantes nas promessas de Deus é um ato de adoração. Em Salmos 37, versículo 5, somos exortados: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Esse ato de confiança não apenas honra a Deus, mas também nos liberta do fardo de tentar controlar o incontrolável. Ao repetir o Salmo 34:17, declaramos que colocamos nossas vidas em suas mãos, confiando que Ele trabalhará de acordo com sua perfeita vontade. O Salmo 34:17 não é apenas uma promessa para momentos específicos, mas um convite para viver cada dia com a certeza de que Deus está presente, ouvindo e trabalhando em nosso favor. Essa confiança não apenas muda nossa perspectiva, mas transforma nosso relacionamento com Ele, permitindo-nos experimentar sua paz, seu poder e seu amor em cada aspecto de nossas vidas. Quando me sentei
para refletir sobre a profunda pergunta de Billy Graham: o que acontecerá com os cristãos após 5 de abril de 2025? Não pude evitar sentir uma mistura de curiosidade, admiração e uma profunda sensação de urgência se agitando dentro de mim, levando-me a investigar mais a fundo as implicações dessa mensagem para minha própria vida e jornada de fé como um cristão americano vivendo em um mundo acelerado e em constante mudança, onde a incerteza muitas vezes parece ser a única constante, e onde o futuro pode parecer ao mesmo tempo emocionante e assustador, especialmente quando um gigante espiritual como Billy Graham, cujas palavras guiaram milhões através de décadas de turbulência e triunfo, faz uma pergunta tão instigante que nos força a confrontar nossas crenças, nossa preparação e nosso propósito em um tempo que parece tão crucial. Então, comecei a ponderar o que essa data poderia significar, não apenas em um sentido profético, mas em um profundamente pessoal, perguntando-me como posso viver mais intencionalmente como cristão à luz dessa mensagem e quais lições posso extrair dos ensinamentos de Graham para aplicar à minha vida cotidiana a partir de agora. Porque, embora 5 de abril de 2025 possa ter um significado simbólico ou espiritual, o verdadeiro poder dessa pergunta reside em como ela me desafia a examinar minha fé, minhas ações e minha prontidão para o que quer que esteja por vir, seja um evento literal ou um ponto de virada metafórico em minha caminhada espiritual. Ao refletir, encontrei-me atraído pela ênfase vitalícia de Graham na esperança, na resiliência e na promessa inabalável da presença de Deus, sobre a qual ele frequentemente pregava com uma convicção que atravessava o ruído do mundo, lembrando-nos que, independentemente do que o futuro traga, o amor e a orientação de Deus permanecem constantes, uma verdade que me atingiu fortemente enquanto pensava no caos da minha própria vida. Equilibrando trabalho, família e lutas pessoais em uma sociedade que muitas vezes parece dividida e incerta, onde as notícias estão cheias de histórias de conflitos, desafios econômicos e debates morais que facilitam perder de vista o que realmente importa. No entanto, as palavras de Graham me lembraram que, como cristão, sou chamado a me elevar acima do ruído, a me ancorar na fé e a viver com um senso de propósito que transcende as manchetes. Então, comecei a pensar em como frequentemente deixei o medo e a dúvida se infiltrarem em meu coração ao enfrentar a incerteza, como na vez em que perdi meu emprego há alguns anos e senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de mim, perguntando-me como sustentaria minha família, ou nos momentos em que questionei se minha fé era forte o suficiente para resistir às pressões de uma cultura que às vezes parece zombar ou marginalizar os valores cristãos. Mas ao refletir sobre a mensagem de Graham, percebi que 5 de abril de 2025 não é apenas sobre uma data específica. É um chamado para despertar, para preparar meu coração e mente para quaisquer desafios que venham em meu caminho, para fortalecer meu relacionamento com Deus agora, de modo que, quando as tempestades chegarem, eu não seja abalado. Essa percepção me trouxe uma lição poderosa: a importância de viver com fé intencional todos os dias, não apenas quando uma crise se aproxima no horizonte, porque se eu esperar por um momento como 5 de abril de 2025 para levar a sério minha vida espiritual, posso perder as inúmeras oportunidades que Deus está me dando agora para crescer, servir e confiar nele mais profundamente. Então comecei a aplicar essa lição, reservando um tempo todas as manhãs para orar
e ler as Escrituras, algo que eu fazia esporadicamente, mas agora vejo como uma parte inegociável do meu dia, porque esses momentos tranquilos com Deus me ajudam a me centrar, lembrando-me de suas promessas, como a do Salmo 34:17, que Graham frequentemente mencionava. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. Essa prática já começou a transformar a maneira como lido com o estresse, como quando estou preso no trânsito e tentado a perder a paciência, ou quando enfrento uma decisão difícil no trabalho e sinto o peso da responsabilidade me pressionando, porque em vez de reagir com medo ou frustração, estou aprendendo a pausar, orar e confiar que Deus está comigo, guiando-me por cada desafio. Essa mudança de perspectiva trouxe uma paz que eu não sabia ser possível, uma paz que não depende das minhas circunstâncias, mas da verdade inabalável da presença de Deus, sobre a qual Graham falava com uma clareza que fazia você sentir que ele estava falando diretamente com você. Ao continuar a refletir, fui impactado por outra lição da mensagem de Graham: o poder da comunidade na vida cristã, porque, embora seja fácil focar na minha jornada de fé individual, Graham sempre enfatizou a importância de permanecermos juntos como crentes, especialmente em tempos de incerteza. Percebi que frequentemente tentei navegar pelos desafios da vida sozinho, como quando passei por uma temporada de luto após perder um ente querido e me isolei, em vez de me apoiar na minha família da igreja. Mas as palavras de Graham sobre o futuro dos cristãos, após 5 de abril de 2025, me lembraram que não fomos feitos para enfrentar o desconhecido sozinhos. Somos chamados a apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros e edificar uns aos outros. Então, comecei a fazer um esforço consciente para me conectar mais profundamente com minha comunidade da igreja, participando regularmente de reuniões de pequenos grupos e até me voluntariando para ajudar em programas de outreach, porque estar perto de outros crentes que compartilham meus valores e fé me deu um senso renovado de força e propósito, e também abriu meus olhos para as lutas que outros estão enfrentando, lembrando-me de ser mais compassivo e presente para aqueles que precisam de encorajamento, como a mãe solteira do meu grupo que está lutando para sobreviver, ou o adolescente que está lidando com perguntas sobre sua fé. Ao estar presente para eles, não apenas vivo minha fé de maneira tangível, mas também me preparo para o que quer que o futuro traga, porque uma comunidade forte é uma lifeline em tempos de crise. E a mensagem de Graham me ensinou que se os cristãos vão enfrentar um momento significativo em 5 de abril de 2025, precisaremos uns dos outros mais do que nunca. Então, estou comprometido em construir essas relações agora, não esperando uma crise me forçar a agir. Ao mergulhar mais fundo nos ensinamentos de Graham, também fui lembrado da importância de compartilhar minha fé com ousadia, algo que nem sempre me vem naturalmente como americano, em uma cultura que frequentemente valoriza manter a religião em privado. Mas Graham nunca teve medo de falar a verdade, mesmo quando era impopular. E sua pergunta sobre 2025 me levou a pensar sobre como posso ser uma luz na minha própria esfera de influência, seja no trabalho, com meus vizinhos ou até nas redes sociais, onde é tão fácil se envolver em discussões ou negatividades. Então, comecei a procurar oportunidades de compartilhar minha fé de maneiras pequenas e autênticas, como convidar um colega de trabalho para a igreja ou postar um versículo bíblico que me encorajou, porque se algo significativo está vindo para os cristãos após 5 de abril de 2025, quero saber que fiz minha parte para apontar outros
para a esperança que encontrei em Cristo. Isso tem sido um divisor de águas para mim, porque mudou meu foco de me preocupar com o futuro para viver com um propósito no presente. E notei que quanto mais compartilho minha fé, mais confiante me torno nela, o que fortaleceu meu próprio relacionamento com Deus de maneiras que eu não esperava. Finalmente, a mensagem de Graham me ensinou o valor da esperança. Não uma esperança do tipo desejo vago, mas uma esperança profunda e ancorada que vem de saber que Deus está no controle, independentemente do que aconteça em 5 de abril de 2025. Ou além, porque em um mundo que frequentemente parece sem esperança, com divisões políticas, incertezas econômicas e desafios globais dominando as notícias, é fácil perder de vista o quadro maior. Mas as palavras de Graham me lembram que, como cristão, minha esperança não está nas coisas deste mundo, mas nas promessas de Deus. Promessas que sustentaram os crentes através de cada geração. Essa esperança me deu uma nova lente através da qual vejo minha vida, ajudando-me a enfrentar desafios com coragem em vez de medo, como quando sou tentado a me preocupar com o futuro dos meus filhos em um mundo que parece tão instável, ou quando me sinto sobrecarregado pelas pressões da vida diária, porque sei que Deus tem um plano e esse plano é bom, mesmo que eu não consiga ver o quadro completo ainda. Então comecei a praticar a gratidão como uma forma de cultivar essa esperança, reservando um tempo todos os dias para agradecer a Deus por sua fidelidade, pelas maneiras como Ele proveu para mim no passado e pela promessa de que Ele estará comigo no futuro. E esse hábito simples transformou minha visão, ajudando-me a ver, até os dias difíceis, como oportunidades de confiar mais em Deus. Ao pensar em aplicar essas lições à minha vida, lembro-me de algo que Graham frequentemente dizia: que o maior legado que podemos deixar é uma vida vivida para Cristo. E esse é o principal aprendizado para mim dessa mensagem sobre 5 de abril de 2025. Não se trata de prever o futuro, mas de viver fielmente no presente. Então, estou comprometido em ser mais intencional em minha fé, mais conectado em minha comunidade, mais ousado em compartilhar minhas crenças e mais ancorado na esperança, porque essas são as coisas que me prepararão para o que quer que esteja por vir. Seja um momento espiritual significativo em 2025 ou apenas os desafios cotidianos da vida. Acredito que, ao viver dessa maneira, não apenas honro a Deus, mas também estabeleço um exemplo para minha família, meus amigos e minha comunidade, mostrando-lhes como é confiar plenamente em Deus, independentemente do que o futuro traga. Ao encerrar essa reflexão, sinto um senso renovado de propósito e paz, sabendo que Deus está comigo a cada passo do caminho. E essa é a maior lição de todas, que independentemente do que aconteça após 5 de abril de 2025, posso enfrentá-lo com confiança, porque minha fé está construída na rocha sólida do amor e das promessas de Deus. E essa é uma verdade que carregarei comigo todos os dias, aplicando-a a cada decisão, cada desafio e cada oportunidade que surgir em meu caminho. Espero que essa reflexão sobre a mensagem de Billy Graham, sobre o que acontece com os cristãos após 5 de abril de 2025, tenha inspirado você tanto quanto me inspirou. Se você achou este vídeo significativo, por favor, dê um joinha, compartilhe com seus amigos e clique no botão de inscrever-se para mais conteúdos como este. Não esqueça de deixar um comentário abaixo. Me conte quais lições você está levando ou como você está se preparando para o futuro como cristão. Vamos manter essa conversa viva e vejo você no próximo vídeo.